Turma, nessa aula, a gente vai aplicar a ferramenta que a gente aprendeu, que seria a otimização de uma função quando a gente tem uma restrição de igualdade. Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com duas variáveis de escolha. E a gente vai aplicar essas nossas ferramentas para estar maximizando a nossa função utilidade. E nas próximas aulas, a gente vai ver também que dá para estar encontrando uma função de demanda para esse consumidor dos bens que tiver na nossa função de utilidade. Então, suponha aí que a gente tem uma função de utilidade e a gente vai trabalhar com qualquer função, uma função geral, tá, gente? Sem especificar qual função de utilidade a gente está utilizando. Então, a gente está aprendendo aqui, nesse caso, a gente pode ter qualquer função de utilidade em relação a x e y. Vamos supor que as utilidades marginais de x e de y vão ser maiores do que zero, e ele vai estar sujeito à nossa restrição de igualdade, onde a gente tem aqui a quantidade de x, que multiplica seu preço, e a quantidade y, que também multiplica seu preço. O B vai ser a nossa renda. A gente pode estar reescrevendo aqui a nossa função de Lagrange, nossa função de Lagrange Z. Vejo que sempre ela vai ser a nossa função, objetivo, no qual a gente está querendo, nesse caso aqui, maximizar a utilidade, mais o lambda, que multiplica qual vai ser, no caso, o B, que é a nossa renda, menos x vezes px, menos y py. A construção desse Lagrange a gente viu nas aulas passadas. Agora a gente vai estar aplicando aí a nossa condição de primeira ordem, que ela estabelece que a gente tem que fazer as derivadas parciais em relação a lambda, x, y, e a gente deve igualar essas derivadas a zero. Então, realizando essas derivadas, vamos verificar como elas vão ficar, já que a gente não tem uma função de utilidade conhecida. A derivada em relação a lambda vai ser da mesma forma que a gente sempre fez. Derivou em relação ao lambda, o que vai sobrar é quem está aqui no parênteses, ou seja, a renda menos x px menos y vezes py. A gente fez isso nas últimas aulas. A diferença é que aqui a gente não tem determinado os preços de x e de y e da renda. A gente está fazendo de forma bem algébrica. Agora a gente precisa estar calculando a derivada do nosso Lagrange em relação a x. Como a gente não tem uma função definida para a utilidade, apenas uma utilidade de x e y de forma geral, a gente vai estar derivando essa nossa função utilidade em relação a x, e encontrando a nossa utilidade marginal de x. Ou seja, a função utilidade que a gente tiver, a gente deriva ela em relação a x. Menos o lambda vezes o p de x, é um caso geral que a gente também já viu na última aula. E a gente pega o lambda e multiplica pela derivada da função g de x, que é esse carinha bem aqui, o g de x, y. Só derivar essa nossa função em relação a x e vai sobrar nosso p de x. Faz a mesma coisa para a derivada parcial em relação a y. Aqui a gente tem a nossa utilidade marginal de y. E da mesma forma aqui, menos lambda p de y. A gente pode estar aqui rearranjando isso para ter um relacionamento entre o orçamento que esse nosso indivíduo vai ter que gastar para estar maximizando a sua utilidade para encontrar quem? O nosso multiplicador de Lagrange. Então, dessa segunda equação, a gente simplesmente poderia estar reescrevendo como sendo a utilidade de x, passo menos lambda px para o outro lado, vai ficar lambda vezes o p de x. Agora, passo o p de x dividindo. Então, a gente tem que o lambda é igual a utilidade marginal de x dividido pelo p de x. Faz a mesma coisa aqui nessa terceira equação e a gente vai encontrar o mesmo relacionamento, que é a utilidade marginal de y dividido pelo p, dividido aqui pelo p de y, que é esse relacionamento que a gente encontrou aqui e já coloquei para vocês. Então, a gente tem que os consumidores, eles vão alocar os orçamentos que ele tem do seguinte modo. Ele vai estar trabalhando aí com a razão da utilidade marginal de cada bem pelo o seu respectivo preço. Isso aí vai dar o nosso multiplicador de Lagrange, que não esqueçam que ele é a utilidade marginal da renda. Ou seja, ele vai nos fornecer a informação de quando eu aumentar em uma unidade monetária a minha renda, o quanto isso vai estar aumentando da minha função utilidade. Então, por que a gente tem que ter aqui essa razão entre a utilidade marginal de x pelo seu preço, P de x, igual a essa razão da utilidade marginal de y dividido pelo seu preço de y? Bem, isso aqui é fundamental para que todos os bens tenham essa mesma razão para fornecer o mesmo ganho marginal ao se aumentar a renda em uma unidade monetária, que é esse nosso multiplicador de Lagrange.
Vamos entender um pouquinho mais como funciona isso aqui, porque ele dá uma informação importante. Vamos supor que para esse bem X, a gente tenha para ele uma utilidade marginal igual a 60. E o preço desse nosso bem vai ser igual a 20. Então, quando a gente calcular o nosso multiplicador de Lagrange, vai ser quem? A utilidade marginal de x pelo P de x. Então, vai ficar 60 dividido por 20, corta zero com zero, 6 por 2 dá igual a 3. Vamos reservar esse resultado que eu já vou mostrar para vocês a relevância dele. Agora aqui, vamos supor que a gente tem para o nosso bem y uma utilidade marginal de y igual a 20. E o que a gente pode... Opa, desculpa aqui. Por exemplo, ficar melhor, né? Vamos supor que aqui a gente tem uma utilidade marginal igual a 21. A gente tem o preço de y igual a 7. Então, quando a gente calcular o nosso multiplicador de Lagrange, vai ficar 21 por 7, que dá igual a 3. Vejam que tem que bater esse mesmo valor dos multiplicadores de Lagrange, dado que os consumidores vão alocar o orçamento da maneira que a gente vai ter a razão da utilidade marginal desse nosso bem dividido pelo seu preço. O que significa dizer isso aqui? Vamos supor que a gente tem um bem que possui um preço igual a 20 e um outro que possui um preço igual a 7. Por que, então, essa razão tem que ser igual para dar o nosso multiplicador de Lagrange? Para que a gente tenha o máximo da nossa função utilidade. Nesse caso, esse consumidor está disposto a pagar 20 unidades monetárias por esse bem X, que para ele o satisfaz muito mais. Ou seja, a sua utilidade marginal é igual a 60. Então, ele está de acordo com pagar um valor igual a 20. Claro que a gente tem um bem que, no caso, ele é um pouco menor, o valor, que é igual a 7, e isso dá uma utilidade marginal para ele igual a 21. Ou seja, para esse indivíduo, se um bem for igual a 7, a gente pode ter aí uma satisfação menor para ele. Ou seja, ele vai ter uma utilidade menor, que aqui é 21, e aqui ele atribui para esse bem mais caro uma utilidade de 60. Então, nesse caso, se a gente tiver qualquer variação no preço de P de x ou no P de y, essa utilidade marginal associada ao bem vai estar se adequando para que a gente continue tendo a mesma razão entre esses dois bens. A gente pode estar reescrevendo também aquele nosso relacionamento como sendo a utilidade marginal, a razão da utilidade marginal de x dividido pela utilidade marginal de y igual à razão dos preços, P de x e P de y. Então, naquele nosso mesmo relacionamento, a gente pode chegar nessa nossa conclusão. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. A curva de indiferença, vamos lembrar um pouquinho mais dela. A curva de indiferença, ela possui combinações, no caso, dos bens x, y, no qual a gente vai ter um nível aí de satisfação, um nível de utilidade constante por toda aquela nossa curva de indiferença. Todos os pontos que contêm a nossa curva de indiferença possuem a mesma utilidade, porque o consumidor ele é indiferente a todas as cestas montadas dentro dessa curva. Se a gente pegar e aplicar o diferencial total nessa nossa função de utilidade, a gente vai ter a utilidade marginal de x vezes o dx, mais a utilidade marginal de y vezes o dy. E a gente vai estar igualando isso aqui a zero. O que implica que quando a gente fizer aqui a nossa continha, basta vocês estarem aí realizando uma continha algébrica bem simples, que a gente vai chegar nesse nosso relacionamento aqui. Essa conta, para a gente encontrar essa diferencial de u igual a zero, simplesmente é porque eu estou querendo encontrar aí a inclinação da nossa curva de diferença quando a gente tem o máximo para a nossa função de utilidade. Então, quando a gente fizer isso, a gente chega nesse nosso relacionamento, que é a derivada de y em relação a x, menos, no caso, a derivada de y em relação a x, vai ser igual à razão da utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y. Isso aqui a gente vai conhecer como o TMS. Quem é esse TMS? Ele vai ser a nossa taxa marginal de substituição. Essa taxa marginal de substituição é o quanto eu estou disposto a abrir mão de um bem para consumir um outro. Ou seja, se a gente tem aqui a nossa curva, no caso, né, de indiferença, e a gente tem o nosso bem y e o bem x, se eu estiver comparando, se eu estiver comparando esses dois pontos aqui,
Aqui eu vou ter, digamos, o valor igual a 1 e aqui um valor igual a 4. E eu vou estar passando para esse nosso outro ponto aqui embaixo. Aqui eu vou ter o valor 2 e aqui, digamos, eu vou ter o valor 3. O que essa taxa marginal de substituição ela vai medir? O quanto eu estou interessado, quanto eu posso estar disposto a abrir mão de um bem Y para poder consumir um bem X. Nesse caso aqui, para aumentar esse consumo de X em uma unidade, eu estou disposto a abrir mão do bem Y em uma unidade. Ou seja, para eu passar desse nosso ponto para cá, para baixo, ou seja, aumentar o consumo do bem X, a gente precisa diminuir o nosso consumo do bem Y. E a minha taxa marginal de substituição aqui nesse caso seria, para aumentar uma unidade de consumo do bem X, eu abriria mão de uma unidade de consumo do bem Y. Claro que aqui, em vez de 3, podia ser, digamos, o valor 2. Então, para consumir uma unidade a mais no bem X, eu teria que estar abrindo mão de 2 unidades do meu bem Y. Claro que isso aqui vocês vão ver com um pouco mais de detalhes na disciplina de microeconomia. É só para vocês não ficarem realmente voando no que eu esteja falando aqui. E não esqueçam que tudo isso daqui é a visão da matemática, que eu preciso dar algumas interpretações para vocês. Em micro, vocês vão ver isso aqui com muito mais detalhes. Vamos verificar agora aquele nosso relacionamento que eu falei lá anteriormente nessa nossa equação. Vamos supor, no caso, né, que a gente tem uma restrição, que seria, no caso, a nossa renda, que eu estou só determinando a renda como sendo o I. Ele é quem? O x vezes o p de x mais y vezes o p, vezes o p de y. Vamos isolar o y nessa nossa equação. Quando a gente isolar isso aqui, esse nosso termo passa para lá subtraindo, então a gente vai ter y vezes o p de y igual a renda menos x, p de x. Agora, para a gente isolar o y, passa esse p de y dividindo todo mundo. Então, y vai ficar igual a renda dividido pelo p de y menos o x vezes o p de x dividido pelo p de y. Que é esse mesmo relacionamento que a gente tem aqui. Agora, se a gente deriva essa nossa função y em relação a x, vejam que a gente tem esse nosso primeiro termo aqui é constante, não tem x, e a derivada, então, vai sobrar apenas quem? Menos o p de x pelo p de y. Então, notem aí que a gente está tendo um relacionamento entre a inclinação, vejam que esse nosso coeficiente que está multiplicando aqui é o coeficiente angular da nossa reta de regressão, desculpa, da nossa reta da restrição orçamentária. Então, a gente vai ter que essa inclinação da reta orçamentária, ela tem que ser o quê? Igual à negativa, ou seja, da nossa função, da razão da utilidade marginal de x pela utilidade marginal de y. E quem é esse carinha aqui? Ele é a inclinação da curva de diferença. Então, no ponto máximo da função utilidade, a gente tem que a inclinação da curva de indiferença vai ter que ser igual à inclinação da nossa curva da reta orçamentária. Ou seja, esse ponto aqui de máximo, ele possui a mesma inclinação para essa nossa curva de indiferença, que é essa função utilidade, e vai possuir também a mesma inclinação para a nossa reta da nossa restrição orçamentária. Então, apenas a gente chegou nesse relacionamento que, para ter o máximo da nossa função, a inclinação da curva da indiferença tem que ser a mesma inclinação da nossa reta da nossa restrição orçamentária. A gente consegue verificar isso nesses cálculos, e por isso que eu falei que agora dá melhor para a gente estar observando esse nosso relacionamento, no qual nos fornece a inclinação da nossa curva de indiferença, e aqui ele é a nossa inclinação da nossa reta da restrição orçamentária. Esse relacionamento que a gente vai ter, basicamente funciona para a gente estar maximizando a nossa função utilidade, e claro, garantindo que vai ser esse nosso ponto que vai estar tangenciando aqui a nossa função da curva de diferença com a nossa restrição orçamentária.